Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui para o segundo dia do nosso estudo, né, na série de mensagens. Vou colocar aqui meu óculos que eu não enxergo sem ele. E para nós iniciarmos, eu vou pedir que vocês fechem os olhos para estar orando, tá? Querido Deus, muito obrigada pelo nosso dia, obrigado pela nossa vida, nossa saúde, os livramentos que foram nos dados nesse dia. Senhor, que essa palavra de hoje encha o nosso coração e a nossa mente, renove a nossa mente, traga luz, Senhor, onde tem treva, traga motivação onde há desmotivação, traga saúde onde há doença, traga vida onde há morte. Todos aqueles que pensam em desistir do nosso ministério, pensam em abandonar, pensam em voltar para trás, Senhor, né? Que essas pessoas entendam, Senhor, entendam o valor que tem para o reino espiritual, o valor que tem para o reino, essas irmãs, quando disseram sim para o ministério infantil. O sim é um sim de alegria, é um sim de renúncia, é um sim de vontade de fazer tudo novo, é a vontade de levar a palavra de Deus a cada pequenino. Por mais dificuldades que tenhamos, Senhor, nos dê ânimo, força, paz, Senhor, em meio à tribulação, nos dê sabedoria, estratégias para lidar da melhor maneira com a nossa vida pessoal, nosso coração, nossa mente, o nosso ministério. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, eu vou começar a contando aqui em Êxodo 31, quando eles foram construir o tabernáculo. Inclusive, o tabernáculo é a coisa mais linda. Eu acho que, assim, de todas as construções, né, que mostram na Bíblia, o tabernáculo me fascina. Do começo ao fim, todos os detalhes, tudo foi pensado, arquitetado. É maravilhoso, né? Faço questão que vocês leiam. Em Êxodo mostra muito sobre o tabernáculo. Eu tenho até o meu pastor fez um estudo sobre ele em 3 vídeos. Se vocês quiserem, né, eu compartilho. Maravilhoso o estudo, né? Muito rico. E aí, né, tá mostrando em Êxodo 30 algumas partes, né, alguns utensílios que foram usados no tabernáculo. Nós vamos no Êxodo 31, a escolha dos artesãos no tabernáculo. Na verdade, Deus capacitou os artesãos para servi-lo, né? Para si. Então, quando ele nos capacita, ele capacita, né? Nós para ele, para a obra dele, né? Para o outro, para servir o outro. Ele designou Aholiabe e Bezalel para fazerem a parte da artesanal, né, do tabernáculo. Então, no capítulo 31, versículo 6 diz: Também capacitei todos os artesãos para que executem tudo o que lhe ordenei: a tenda do encontro, a arca da aliança e a tampa que está sobre ela, e todos os outros utensílios da tenda. A mesa com os seus utensílios, candelabro de ouro puro e os seus utensílios, o altar do incenso, o altar do holocausto com os seus utensílios, a bacia com a sua base, as vestes litúrgicas, tanto as vestes sagradas para Arão, o sacerdote, como as vestes para seus filhos, quando servirem como sacerdotes, e o óleo para a unção e o incenso aromático para o lugar santo. Tudo deve ser exatamente como eu ordenei. Aqui tem até quando vocês abrem no 35, diz assim: artesãos do tabernáculo. A todos esses deu capacidade para realizar todo tipo de obra, como artesão, projetistas, bordadores de linho fino e de fios de tecido azul, roxo e vermelho, e como tecelões. Eram capazes de projetar e executar qualquer trabalho artesanal. Bezalel, Aholiabe
e todos os homens capazes a quem o Senhor concedeu destreza e habilidade para fazerem toda a obra de construção do santuário, realizarão a obra como o Senhor ordenou. Então aqui eu quis mostrar para vocês o quê? Ele capacitou as pessoas para servir, né? Ele deu o quê? Além de capacitar na atividade manual, ele deu o quê? Sabedoria. Por que a sabedoria? Para escutar a voz de Deus e fazer como ele estava ordenando. Porque não adianta a gente ter o talento, ter a habilidade e não saber usar. É a mesma coisa que eu der, por exemplo, uma broca que o dentista usa no dente. A broca na mão de um pedreiro, o que ele vai fazer? Ele não sabe utilizar aquilo. Onde utilizar, como utilizar, né? E é a mesma coisa, se eu pegar um instrumento que os pedreiros usam, uma trincha, por exemplo, eu não sei utilizar. Então, não vai fazer sentido. Então, não adianta só, eu posso ter até habilidade para usar, né? Saber manusear, mas eu não vou saber em que momento eu vou usar. Aí entra a sabedoria, né? Que aí Deus ordenou para que eles fizessem. Os tecelãos, né? Com as roupas, as vestimentas, os artesãos que faziam os utensílios, né? Tanto a construção do tabernáculo, que era feito de madeira, e os utensílios. Então, eu quis falar com vocês sobre os talentos, depois eu vou ler a parábola dos 10 talentos, como Deus nos usa, como Ele quer que nós utilizamos o que Ele nos ensinou. Eu vou dar um exemplo, assim, eu sou professora. Desde pequena eu sempre falei que ia ser professora. E quando a gente tem um sonho, a gente realiza esse sonho, dou aula. Mas quando eu me converti e como eu tenho esse chamado com criança, o nosso chamado natural, ele aponta para o espiritual. O exemplo, grande exemplo é Pedro, né? Depois a gente vai entrar nisso. E aí o que acontece? A minha direção foi para o Ministério Infantil. Mas por quê? Porque eu queria ajudar, eu queria cobrir um buraco, porque não tinha ninguém, eu me levantei a mão e fui. Não, porque eu tenho um chamado com crianças. E dentro da igreja, esse chamado eu posso ser muito útil onde? No Ministério Infantil. Por exemplo, a pessoa que é formada em RH, comunicação, ela tem o dom de falar em público, de conversar com pessoas. Um excelente ministério está na recepção, na comunicação da igreja, nos recados, né? Orientar as pessoas, né, que estão chegando na igreja. Então, assim, nós temos que prestar atenção no que nós sabemos fazer. Pedro, quando foi chamado, vou dar exemplo do Pedro. Quando ele foi chamado por Deus, onde ele estava? Pescando. Ele era o quê? Um pescador. Quando Jesus chegou e falou, venha comigo, ele quis que Pedro fosse um artesão, um professor, um médico? Não. Ele usou a habilidade do Pedro, ele usou o talento dele de pesca. Então, ele transformou Pedro num pescador de homens, um evangelista. Né? Então, a gente tem que prestar atenção. E aí, quando ele dá pra gente um talento, um dom, nós temos que ter sabedoria para usar. Saber que momento, como, né? Por exemplo, eu me formei, né, na pedagogia. Então, eu dominava, assim, né? Domino, né? O desenvolvimento da criança, o que ela tem que aprender em cada faixa etária, como ela pensa, como ela adquire o conhecimento, né, qual é a ligação do emocional com o pedagógico. Então, assim, fui estudando, fui conhecendo, né? Não é só assim, eu entrei para a faculdade de pedagogia, o que eu aprendi ali acabou. Não, tem um preparo, tem um estudo, né? Para nós termos mais sabedoria. E aí, o que acontece? Quando eu fui para o Ministério Infantil, é fácil, ela é professora. Não é fácil, gente. Não foi nada fácil. Porque eu tinha que transformar aquilo que eu sabia, trazer para a palavra de Deus. Como que eu ia fazer isso? Né? O que eu tive? Oração, jejum. Senhor, me ajuda, não sei o que fazer. Com todo esse conhecimento que eu tinha,
eu não sabia o que fazer dentro do Ministério Infantil. Porque eu ainda não tinha adquirido a sabedoria para utilizar as ferramentas, o dom que Deus me deu. E aí foi onde fui tendo direção, aí fiz um curso aqui, fui lendo ali, fui testando ali, fui indo. Hoje eu consigo conciliar, eu consigo montar uma aula para o Ministério Infantil, eu consigo fazer um planejamento, eu consigo identificar, né? A gente tem sabedoria de identificar quando algo é físico, quando algo é espiritual. Então tudo isso vem com a sabedoria. E como que a gente adquire sabedoria? Tendo intimidade com Deus. Já tinha falado, né? E volto a falar. É no secreto que Ele nos capacita, que Ele nos fortifica. É no secreto. Eu não sei se todos aqui sabem, né? Quando na Bíblia diz, né? Vá para o secreto do seu quarto. Por que o quarto? O quarto é o nosso local de intimidade. É o local mais íntimo que nós temos. Tanto que quando uma visita vai na nossa casa, a gente não leva para o quarto, a gente leva para a sala. Não é? Porque o quarto é sagrado, o quarto é nosso, né? Por mais que a gente compartilhe com o filho, com o marido, né? Enfim, é nosso, é sagrado, é um espaço nosso. Então, qual o melhor lugar para a gente ter um secreto com Deus? No nosso quarto. É lá que nós vamos, né? Lutar as guerras, é lá que nós vamos chorar, é lá que nós vamos orar, é lá que nós vamos pedir auxílio, é lá que nós vamos escutar Deus, né, no secreto. E o secreto não adianta bagunça, barulho, né? Nós temos que serenar a nossa mente para entrar em conexão. Quando a gente ora, por que a gente ora de olho fechado? Porque se Deus está em todo lugar, a gente pode orar em qualquer tempo, qualquer local. Por que a gente fecha o olho? Quando a gente está tendo um momento com Deus. Quando nós estamos fazendo a comida e orando, a gente tem um tipo de oração. Quando a gente fecha os olhos e a gente está orando, o que a gente faz? Não parece que a gente está mais próximo? Porque não há distração. Quando a gente fecha o olho, nós não nos distraímos. A nossa mente se conecta. Né? Tanto que a gente explica até para as crianças, né? Costumo falar para eles. Olha, agora é hora de fechar o olhinho. Por que a gente fecha o olhinho? Para pensar só em Deus. Se a gente abrir o olhinho, a gente vai ver o amigo, vai ver a porta, vai ver a janela, vai ver o passarinho, e a gente não vai pensar em Deus. Então, ensina eles a fecharem os olhinhos. Então, quando a gente fecha os olhos, a gente cria uma conexão com Deus, no secreto do nosso quarto, quietinho ali. A gente faz as nossas orações e coloca para Deus tudo isso. Deus, me mostre qual é o meu propósito, me mostre qual é o meu dom, meu talento, eu não entendi ainda, né? Então assuma. Quando a gente admite que a gente precisa de ajuda, a gente acaba sendo curado, né? O Senhor escuta essa nossa oração. Ele espera isso de nós. Por exemplo, quando a gente vê nosso filho quietinho, amuado, a gente sabe que está acontecendo alguma coisa, mas a gente espera o quê? Ele chegar a nós falar, né? Então, Deus também. Ele sabe quando a gente está em dúvida, quando a gente não está bem, mas Ele espera que a gente chegue a Ele, que aí a gente está criando o quê? Uma conexão de coração para coração. Eu vou até falar sobre a conexão aqui. Ontem nós falamos um pouquinho do chamado, né? Então, vou falar hoje sobre o conectar. A igreja, aos poucos, vem absorvendo uma cultura muito superficial, né? Tem igrejas que não se aprofundam para falar com as crianças da maneira que temos que falar, né? Elas não são ouvidas, então você vai lá, ministra, acabou, vai embora. Não, a gente tem que ouvir as crianças. Uma maneira de a gente criar uma conexão é ouvindo a outra pessoa, né? Por exemplo, se eu ouvir falar de uma irmã aqui, um irmão que está aqui me assistindo, eu ouvi falar desse irmão, mas quando essa irmã, esse irmão entra em contato comigo e eu escuto, ou ela me escuta, então a gente faz o quê? Cria uma conexão. Então eu já tenho uma conexão com essa irmã, com esse irmão, né? Então a conexão vem do ouvir também. Erramos quando esquecemos do coração. Erramos ao lidar com mudanças de comportamento, mas sem ter mudança de vontade e desejo. A gente quer mudar, mas também, né? Não muda. Na verdade, a mente, né? Quando a mente comanda.
como não adianta a gente mudar o nosso comportamento se a mente falar pra gente ter aqueles mesmos comportamentos, né? Outra coisa também é perdemos nossas crianças ao esquecermos de nos conectarmos com elas. Então, tem muitas crianças perdidas, tem muitas crianças fazendo bagunça dentro das salinhas, tem muitas crianças desmotivando as tias, quando não deveria acontecer. Mas por quê? Está tendo uma desconexão. Nós erramos quando fizemos nossas crianças se calarem, emudecerem, só acenando a cabeça, dizendo que entendem tudo. Mas Jesus foi muito claro quando ele disse na grande comissão, lá em Marcos 16, fazei discípulos. Então aqui, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Fazer discípulo não é não é como fazer uma comida, fazer uma roupa, um brinquedo, né? Não é algo simples. É um tempo, é uma conexão. Fazer discípulo precisa da conexão, precisa do coração, né? E como que a gente cria essa conexão? O tempo de convivência. Então, esse tempo que nós estamos passando juntas aqui, a gente acaba criando uma conexão, né? Então, por exemplo, a próxima vez que vocês assistirem um vídeo, vocês já sabem, se apropriaram da maneira que eu falo, como eu falo, quais são as palavras que eu uso, meus gestos, porque a gente criou uma conexão. Se você vê alguém fazendo parecido, você fala, nossa, a tia Camila fazia isso. Ela também fala isso. Porque quando a gente cria conexão. Então, a gente acaba sendo lembrado, né? E quando a gente é lembrado, a gente segue aquele caminho. Então, aqui, ó, até fala aqui, precisa conhecer, se deixar ser conhecido para ser discípulo. É nesse ponto que entra a importância do coração. Somos chamados para conectar corações, conectar o nosso coração com Deus, o nosso coração com o coração dos discípulos e o coração dos discípulos com o coração de Deus. Então, o nosso coração com Deus, o nosso coração, né, com Deus, o nosso coração com os discípulos, então lá com Deus, com os discípulos e fazer com que os discípulos se conectem a Deus. Vocês viram que forma um triângulo? E o triângulo aponta para cima? A Bíblia trata o coração como sendo o centro das emoções e pensamentos, né? Na verdade, é a nossa alma. Tá? Em Mateus 9,4 diz assim, Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse, por que cogitais o mal no vosso coração? Em Hebreus 4,12 fala, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. De acordo com a Bíblia, o coração é o lugar onde pensamos. E os caminhos são traçados, tá? Em Provérbios 16:9 também. Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos, né? A gente tem todo um projeto, um sonho, mas é na vontade de Deus, no tempo dele, no modo dele, né? Conhecer o seu coração, o que há nele, o que precisa ser restaurado é o primeiro passo para o seu sucesso pessoal e do seu ministério, seja o de crianças ou qualquer outro ministério, né? Conhecer o coração. Coração é a alma, então conhecer nossos sentimentos, nossas emoções, né? Isso é muito importante. Precisamos estar constantemente sondando e pedindo a Deus para sondar nosso coração, para que possamos ser mais e mais intencionais no nosso modo de agir, refletindo a glória de Deus por onde estivermos e para quem estiver perto de nós. Nós temos que ser intencionais nas atitudes, né? Conectarmos o coração das crianças ao coração de Deus, precisamos estar com os nossos corações conectados com o Pai. Então, tudo parte de nós, né? Para as crianças conseguirem chegar ao Pai, elas precisam de nós, né? Nós temos a vida de Deus, o coração de Deus, e a gente entrega isso para eles. Precisamos conhecer e ter experiências com Ele, não conhecer e ouvir falar de Deus. Nós temos que ter conexão, experiências com Ele, né? Geralmente as líderes desistem de ministério por não ter experiências com Deus.
ter experiências significativas, nós temos que ser intencionais em buscar essas experiências. Né? Deus está sempre bem-humorado, Ele é uma pessoa bem-humorada, né? Então, assim, por que nós somos mal-humorados? Né? Eu vejo muitas pessoas na igreja fechadas, né? Sem sorrir, mas por quê? Né? Deus não fala isso, que tem que ser sério, que não pode sorrir, né? Aí, nunca imaginamos que daria tanto trabalho preparar uma aula para as crianças, na verdade. Não é por falta de revelação, mas é que primeiro a gente precisa quebrar os paradigmas da nossa vida, os medos que nós temos, né? Para a gente preparar uma aula assim que penetre no coração das crianças e que a gente saia preenchido, cheio. Não sei se já aconteceu isso com vocês, comigo aconteceu muitas vezes, de sair daquela salinha e assim, nossa, já acabou? Sair tão preenchida que aquela palavra entrar no nosso coração. Não, ao mesmo tempo que você está liberando, você está recebendo. É muito extraordinário isso. Né? Nossas crianças precisam conhecer o Deus do amor, que disciplina com amor, que cuida, que consola, que pensa nelas com amor, que tem planos, né? E que não morre. Esse amor não morre, esse amor de Deus. Então, quando a gente conhece Jesus, né? Conhecemos Deus, as crianças acabam conhecendo também. Quando a gente não conhece, não tem experiência, eles não conhecem, né? A gente só vai passar algo para uma pessoa que a gente conhece. Como que eu vou falar, por exemplo, de um produto, né? Aquela calça. Vou divulgar aquela calça para alguém. Vou falar daquela calça. Eu nunca usei a calça, então eu não sei como que é o corte dela, como que ela fica no corpo, o tamanho, uma referência de tamanho, porque eu não usei. Eu não tive uma experiência com aquela calça. Ah, aquela calça, ela laceia? Eu não sei, eu não tive experiência com ela. Essa calça, você acha que 38 tá bom para mim? Não sei, eu não tive experiência. Então, a gente só vai conseguir transmitir na totalidade algo quando a gente tem a experiência. Então, a gente só vai conseguir entregar quem é Deus, Jesus, para as crianças quando a gente tiver a experiência com Ele. E quando a gente tem uma experiência com Ele, nossa vida todinha se alinha. Às vezes a gente está sobrecarregado nos nossos afazeres de casa, no serviço, e aí a gente joga a culpa para a igreja. Quando na verdade está faltando o quê? Conexão com Deus para Ele alinhar. Está faltando intimidade com Deus, conhecer o coração de Deus, né? Descansar no Senhor. Então a gente já vai tomar atitude logo. Outra coisa que eu vou falar com vocês aqui também. O Ministério de Crianças é formado por uma equipe, tá? Não é só uma pessoa. Quando estiverem sobrecarregados, busquem ajuda. Né? Ah, mas eu não tenho, ninguém me apoia. Vocês têm sim, tem Deus. Vamos buscar ajuda. Né? Tem pessoas que falam, é fácil você falar. Não, gente, não é fácil. Eu já me vi muitas vezes sozinha, eu e Deus. Né? E eu consegui dar conta por conta da sabedoria. As experiências que eu tive com Deus que me ajudaram a conduzir a situação. Tudo que eu tô falando para vocês é porque eu vivenciei, eu experimentei. Então eu falo que dá certo, tá? Basta a gente, lembra, determinar, querer, né? Posicionar e falar, é isso que eu quero, nunca fique em cima do muro. Ficou em cima do muro, é o primeiro passo para o retrocesso. Então, não fiquem, tá? Precisamos aprender a guardar o nosso coração e ajudar as crianças a guardar o dela também. Guardar para que não entre nada que venha contaminar pensamentos, guardar raiva, angústias, medo, preocupação, insegurança, falta de perdão, mentiras. Então, assim, fulano falou que o ministério não vai para frente. Gente, não escute, não leve isso para o coração nem para sua mente, rejeite, repreenda. Né? Então, a gente não pode deixar de guardar o coração. Guarda esse coração. Ai, tô ansiosa, não sei o que eu vou fazer. Guarda o coração. Ai, eu quero sair do ministério. Guarda o coração. Ai, será que eu vou fazer? Guarda o coração. Tá? O que fazemos ou a forma como reagimos nos ensina mais que as histórias que contamos. Né? Questione você mesmo as suas ações, reações, sentimentos, nossas posturas, né? A nossa prática. Então, vão colocando. Será que você está sendo uma boa líder?
Será que você está jogando a culpa, às vezes, que o pastor não está te enxergando, que o líder não está te ajudando? Será que você está transferindo essa questão toda para os outros e não está refletindo a sua postura? Quando nós estamos posicionados, as pessoas percebem, né, nosso posicionamento. Então, assim, acabam ajudando, acabam não criticando também, porque você é posicionado na situação. Nós fomos chamados para cuidar de coração, né? Porque o coração de Deus está em cada criança, então nós somos chamados para cuidar dos corações. Somos chamados para ajudar as crianças a guardar os corações, para encher os seus coraçõezinhos de verdade e certeza de amor e de temor a Deus, da identidade dada por Deus para cada uma. Cada uma tem uma identidade e nós vamos conduzir isso. Precisamos, então, estar conectados às crianças, né? Porque se nós não estivermos conectados, nós não conseguimos atingir o coraçãozinho das crianças. Os conectados são apaixonados pela Bíblia. Precisamos nos apaixonar pela Bíblia e tudo que ela ensina. Quando a gente começa a ler a Bíblia, eu vou até mostrar para vocês. Estou lendo mais uma vez a Bíblia. Tem a Bíblia aqui. Quando vocês, não sei se dá para vocês verem, mas a minha Bíblia, ela é toda pintadinha, toda escrita, não sei se dá para ver. Ela é toda escrita, toda pintadinha. Vou mostrar aqui para vocês. Olha isso. Não sei se dá para ver. Cada parte colorida dessa foram as partes que eu grifei, que eu achei relevante. E no meu caderninho eu anotei, depois eu pesquisei. Por que eu faço isso? Para guardar e para entender o que significa. Porque todo texto, né, quando a gente fala de um texto, um versículo, todo ele tem um contexto. O porquê que foi falado aquilo, né? Senão a gente acaba interpretando só o que a gente está lendo. Olha aqui. Então eu anoto. Não sei se dá para vocês verem. Eu anoto. Acho que não dá para ver, né? Olha, veja. Tô escurecendo aqui a câmera para ver. Mas eu anoto tudo do cantinho, eu vou anotando, porque quando eu vou ler de novo, eu já tenho uma referência. Por exemplo, aqui, ó, no Mateus 7, que está falando aqui, né? Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Então, aqui, ó, a lei dos profetas, eu anotei do lado. Essa era a lei. Então, eu vou anotando sempre do ladinho. Os tipos de oração, onde tem a batalha espiritual, ó, Mateus 8, né? O poder de Jesus sobre os demônios e doenças fala sobre uma batalha espiritual aqui. Então, eu vou anotando. Então, eu acho muito importante que vocês façam isso. Então, vocês só vão se apaixonar quando vocês começarem a ler. Por que eu me apaixonei pelo tabernáculo? Porque eu estudei o tabernáculo. É a coisa mais linda, né? No seminário foi bem, assim, superficial. E eu tinha muita vontade de estudar. Quando eu comentei com o pastor, ele falou, eu tenho um estudo. E me mandou. Eu queria mais, acabou, eu queria mais, né? Eu sou apaixonada. As parábolas de Jesus, com a sabedoria que ele tinha de usar coisas, situações do cotidiano para levar mensagem para as pessoas, que talvez se ele falasse mais assim diretamente, as pessoas não entenderiam. Então ele levou para uma realidade, contextualizou, que é assim que a gente tem que fazer com as crianças, fazer para a realidade delas, né? Aqui, vamos lá. Precisamos nos apaixonar pela Bíblia e por tudo que ela ensina, né? Então eu já falei, né? As tias têm que ter experiência com Deus. Precisamos trazer a palavra viva para as nossas vidas, para depois a gente levar para a vida das crianças. Se você ler na Bíblia sem Espírito Santo, você não tem a revelação, você só lê. Mas quando você lê com o Espírito Santo ali, você entende aquilo, entra na sua vida, você reflete sobre aquilo. Por exemplo, a parábola do semeador. Né? Eu vou até pegar aqui a parábola do semeador. Se eu não me engano, tem Lucas, né? Me deixem. Será que eu tô errada? Parábola do semeador. As 10 minas.
tá em Mateus? Acho que tá em Mateus, gente. Calma, é tanto versículo pra gente guardar, pra gente, né? Acho que é do semeador. Talentos. Opa! Bom, eu não vou. Depois eu procuro aqui. Eu ler para vocês. Parábola do semeador. Aqui. Achei. É Mateus 13. Tava em Lucas mesmo, Lucas 8, tá? Por isso que eu fui direto em Lucas, porque eu lembro que eu li lá. Parábola do semeador. Naquele mesmo dia, Jesus saiu da casa e assentou-se à beira do mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que por isso ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Parte dela caiu no terreno pedregoso, onde não havia terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em terra boa, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? E ele falou: a vocês foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Então, a sabedoria, né? A quem tem será dado, e esse terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão, eu lhes falo por parábolas. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, os ouvidos de vocês, porque ouvem. Aí eu vou pular aqui, tá? Quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Semente que caiu no terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Então a gente fala que é aquele crente emocionado. Ele recebe a palavra, fervoroso e grita, e logo abandona, né? Quando surge alguma tribulação, perseguição por causa da palavra, logo abandona. Quanto à semente que caiu entre os espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação da vida, o nosso cotidiano, o engano, né, das riquezas, o sufoca, tornando-o infrutífero. E quanto à semente que caiu na terra boa, esse é o caso daquele que ouve a palavra e entende, dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Então, entendem só. Entendam. Deixa eu só fechar aqui. Quando fala aqui da semente boa, vamos olhar aqui, né? A semente que caiu no meio do caminho. Quando a gente recebe a palavra, quando você só recebe, fica alegre. Eu vou lá para vamos dizer, no ministério. Eu vou lá para a salinha, vou fazer isso, tenho esse recurso, vou fazer. Chego lá na igreja, o líder fala assim, não, você não vai conseguir fazer isso hoje, nós mudamos, vai ter assim, 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 assim. O que você faz? Não vou vir mais para essa igreja, que eu não vou mais fazer isso, já é aquela semente que caiu no campo pedregoso, né? Na terra pedregosa ali, que está bem na superfície, não tem raiz, então qualquer coisinha desmotiva, cai fora. Muitas tias estão com sementes plantadas em terrenos pedregosos. Gente, tirem essas pedras, cavem e deixem que a terra fértil apareça para a sementinha ser plantada ali, criar raiz, para ter um ministério frutífero. Cuidado com essas sementes.
tá, gente? Que a gente recebe elas e também a que a gente está entregando para as crianças. A parábola do semeador nos mostra que o coração é o terreno e a palavra é a semente. Sabemos que o Espírito Santo é simbolicamente a água que vai aguar aquela plantinha, né? Onde há pedras, que são as religiosidades, aquelas coisas que, eu levei pro coração, magoei, né? Todas essas pedrinhas, né? O que acontece? A semente fica seca e morre por falta da água, porque o Espírito Santo não flui numa pessoa que é cheia de religiosidade, cheia de coisinha, de mimimi, vamos dizer, o crente Nutella, cheio de mimimi. Então, o que acontece? Não tem vida de Deus, não flui. O Espírito não flui. Uma terra boa que não tem semente, não adianta também, né? Ela poderá ser encharcada de água, mas não tem crescimento. Ela pode fluir no Espírito, mas não tem semente ali plantada. Apenas uma terra boa, úmida, com semente, frutificará. A semente a gente coloca como? Com a palavra de Deus. Então a gente vai colocando sementinhas, todos os princípios, a palavra que a gente vai ouvindo, as lições que vamos tendo, as experiências com Deus, são as sementinhas ali. E se ela encontrar um terreno fértil ali, ela vai frutificar abundantemente. Só iremos crescer se tivermos a palavra com o Espírito Santo. Gente, estudem a Bíblia, não leiam, estudem. Escutem ministração, escutem louvor, tenham tempo de intimidade. Agora eu vou fazer uma pergunta. Como está o seu tempo de devocional? Quem não sabe o que é devocional, embora todos deveriam estar sabendo, quem está aqui, né? Mas o devocional é um tempo com Deus. É o tempo que a gente devota a Deus. Devocional vem de devoção. Nós devotamos a Ele aquele tempo. Por exemplo, eu faço logo de manhã. Acordo 5:30 da manhã, sento ali com a minha Bíblia, meu caderninho, coloco louvor, eu oro, tenho tempo de estudar ali uma palavra, e essa palavra, quando a gente medita nela, a gente faz o devocional. Né? Tem devocionais prontos, depois eu até passo um para vocês, que é o que mais o pessoal me pede, que chama Café com Deus. Não sei se vocês conhecem. Quem tem algum outro, utilize. E eu vou mandar e vocês todos os dias, tem lá a data, né? Pela data você vai lá, lê o versículo, abre a Bíblia, lê, estuda aquele versículo, caderninho do lado, e aí você vai ler a explicação, a explanação daquele versículo. E ali você vai meditando. Tem uns que tem até uma perguntinha para você refletir, né? Tem até uma pergunta de facilitadora para você o dia todo ficar pensando naquilo, trazer para sua realidade. Por exemplo, aqui, como está seu devocional? Para a gente realinhar as nossas prioridades, nós devemos que colocar primeiro lugar do nosso dia o tempo com Deus, de oração e estudo da palavra. O tempo é vocês que determinam. Vou começar fazendo 10 minutos, 15 minutos, meia hora, 1 hora. Hoje eu já fico 1 hora, eu nem percebo. Às vezes eu quero ficar mais, mas é porque é o tempo que a gente vai colocando. E nós vamos o quê? Abrindo mão de algumas coisas para ter outra, colocar prioridades. Né? Tem pessoas que colocam prioridade no celular, acordou, já vai para o celular, já vai para a rede social, já vai para o WhatsApp, já liga a televisão, vê notícia. Gente, primeira coisa, abrir o olho, vai fazer sua higiene, pega a sua Bíblia, senta na sua cama, na cozinha. Eu já, conforme eu vou fazendo, faço o café, aí eu sento na cozinha e é ali que eu faço. Então eu já tenho o meu local. Aí, não, depois que eu levo meu filho para a escola, né, começo minhas atividades, aí eu tenho um momento no meu quarto com ele. Um momento sem quando as crianças não estão, eu e Deus, e aí eu coloco meus problemas aí. Muitas vezes, quando eu acordo, eu faço a mesma coisa, quando não, logo que eu acordo, ou eu faço depois que eles vão para a escola. Na hora do almoço, vou fazer o almoço, mas antes eu oro. Faço minha oraçãozinha menor tempo, porque é mais corrida esse horário para mim, e aí eu faço meu tempinho de oração ali, lembro de algumas pessoas, né? Porque de manhã eu já pego o caderninho de oração e já vou fazendo oração para todos que estão ali. Aí na hora do almoço, e aí à noite antes de dormir eu oro com os meus filhos, né? Oro de manhã com eles e oro à noite com eles antes de dormir, e depois eu tenho um tempo, eu com Deus, tá?
quando eles estão deitadinhos já ou já estão dormindo. Então é assim, minha vida é minha vida de oração, né? Então a vida vai fluindo, as coisas vão alinhando, nós vamos conseguindo renunciar coisas sem sofrimento. Então é assim, vai indo, vai frutificando, né? Com certeza, esse alinhamento, né, essas prioridades, fará com que você se sinta cada vez mais conectado com Deus, com maior vontade de conectar com as crianças ou qualquer pessoa, né? Quando a gente está conectado, as coisas alinham. Então, às vezes, se você, no caso, estiver querendo desistir, não achando solução, acha que está em vão, está na salinha, mas está em vão ali, não está. Deus está junto, Deus está alinhando, Deus está te mostrando, está dando sabedoria, tenha certeza, porque já aconteceu comigo, de eu achar que não, a palavra foi em vão, as crianças não entenderam, não escutaram. Na semana seguinte, quando eu toquei numa palavra, um assunto, as crianças, lembra que no domingo passado você falou isso, isso, isso? Eu falei, nossa, gente, eles escutaram, eles entenderam. E aí eles explicam. Eu falei, lembro, o que eu falei mesmo? Eu lembro, por que eu falei isso? E aí eles contam exatamente o que eu falei. Gente, isso é o quê? É vida de Deus que a gente não percebe. Lembra que eu falei ontem? Muitas vezes a gente não vai colher aquela semente que a gente plantou. Muitas vezes é outra tia, é outro tempo, né? Outro ano, né? Assim é na educação também. Eu estou fazendo um plantio ali, né? Da alfabetização que só vai dar resultado ali na frente, com outra professora, em outra escola, outro momento. Mas o que importa é a sementinha que a gente está plantando, ter certeza do que a gente está plantando. Então, se você está pensando em tomar alguma decisão, está com medo, pegou o ministério agora, está pensando em sair, estão pensando em fechar o ministério da igreja, enfim. Primeiro, para tudo, não tome atitude, fique parada e aí alinha, reajusta, realinha o, o seu dia, né? Vamos realinhar as prioridades, vamos colocar a vida de Deus em primeiro. Oração logo que acordar. Façam isso por um tempo para vocês verem o resultado. Eu queria que vocês até me falassem. Olha, eu tô assim, mas eu vou entrar nesse propósito. Quando acabar o propósito, vocês me contem como aconteceu. Se vocês quiserem, a gente pode fazer juntos por um tempo, para vocês irem pegando o hábito. Depois vocês partem aí pro horário de vocês. Mas a gente pode fazer toda manhã, né? Um momento de oração, nem que seja uma meia horinha ali, 15 minutinhos, sei, vocês acharem melhor, a gente pode fazer, tá bom? Só me pedir lá, aí e o devocional tem que ser prioridade na nossa vida, tá bom? E agora eu vou finalizar. Para que o propósito de Deus se cumpra na terra, é preciso encontrar mulheres que digam sim. Cumpra em mim, Senhor, a sua vontade. Me usa, tem aquela música, né? Como o farol que brilha à noite, como... Eu acho que é da Aline Barros. Eu vou pesquisar essa música, eu vou colocar lá no grupo para vocês. Então, seja o farol, siga, seja a luz que ilumina. É aquela luz, sabe quando tá no mar, tem um farol, aquele barquinho vem, a deriva ali, e aí naquela noite que não enxerga nada, ele vê aquele farolzinho ali iluminando, e ele vai na direção do farol e encontra o local de terra ali. Então, nós temos que ser o farol na vida das pessoas, não digo só das crianças, das pessoas, dos nossos filhos, marido, companheiros, os pais, e ser a luz, o farol na vida das crianças, né? Nós temos que ser farol. E aqui, mas para que se cumpra a vontade de Deus através da nossa vida, é preciso começar obedecendo. A vida de oração é uma obediência, tá, gente? Então comece com a vida de oração. A vontade de Deus é que geremos filhos para Ele. Então, como nós vamos gerar filhos para Ele? Tendo conexão. Como é que a gente se conecta? Tendo intimidade com Deus. Como a gente tem intimidade com Deus? Orando. Então, tudo que a gente vai fazer, se a gente for procurar a causa ali, é a oração. Tudo parte da oração. Tudo que vai
volta. E volta melhor do que foi. Tá bom? Esse foi o estudo de hoje. Espero que, né, eu tenha atingido o coraçãozinho de vocês. Ai, celular, desculpa, gente. Tenha atingido o coraçãozinho de vocês, a mente, que vocês possam refletir. Tá bom? E vamos orar para finalizar aqui. Vamos orar, fechar os olhos para encerrar. Oh, querido Deus, muito obrigado por esse momento. Obrigado por todos que estão aqui assistindo. Que essas palavras entrem no coração e na mente, renove a mente. Se você está se sentindo cansada, sobrecarregada, Senhor, tire isso dessas irmãs sobrecarregadas, cansadas, pensativas, querendo desistir, querendo parar, Senhor. Repreendo tudo isso, repreendo toda a obra do inimigo na vida delas. Repreendo, Senhor, que não vem de ti, Senhor, caia por terra. Que elas possam a cada dia levantar, fazer o devocional, ter um tempo de oração, intimidade contigo, Senhor. Com todo o afinco, elas vão conseguir e ter sabedoria para realinhar as prioridades da vida, tendo mais tempo contigo, Pai. Assim, terão mais sabedoria e saberão tomar as melhores decisões. Pai, que essa conexão contigo seja feita e assim elas possam levar a conexão com o coração das crianças, coração das pessoas ao seu redor. Eu abençoo cada família, abençoo cada pessoa que está aqui, os seus lares, as suas vidas. Senhor, restaure saúde para quem precisa. Restaure, Senhor, qualquer contratempo, discórdias dentro de casas, brigas, Senhor. Caia tudo por terra, Paizinho, que a paz impere em todos os lares. Senhor, eu abençoo, eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Então, vamos refletir, vamos hoje agradecer, refletir e conectar com o coração do nosso Pai. E o nosso estudo de hoje fica por aqui. Fiquem com Deus.